Em meio ao caos e à terra queimada, um homem chamado Wade se mantém firme, mesmo estando gravemente ferido. Se ajoelhando ao lado de um presunto defumado, ele pega uma poção de cura do corpo do homem e logo bebe para tentar recuperar um pouco dos seus ferimentos. Enquanto andava, ele ouve alguns gemidos. Ao se virar, ele encontra um homem pedindo por ajuda. O Wade, com uma cara triste, manda o homem aguentar firme, afirmando que a ajuda chegaria. O homem sorri um pouco aliviado. No entanto, logo após isso, ele parece desmaiar sem demonstrar mais nenhuma reação. Seguindo em frente, o Wade finalmente dá de cara com o dragão responsável por todo aquele caos. Com determinação, Wade encarava o dragão, dizendo que definitivamente irá sobreviver. Na entrada do labirinto, algumas horas antes, alguém gritava chamando a atenção de todos os aventureiros reunidos. Um nobre gordinho agradecia a presença de todos ali, que iriam ajudar na exploração do labirinto. Ele anuncia que os artefatos eram o que procuravam. Esses eram itens especiais que continham o poder do labirinto, podendo possuir efeitos excepcionais raros e únicos. Caso consigam obter vários desses itens, ele promete dar alguns deles e conceder o direito de se tornarem seus subordinados, gritando que eles deveriam se sentir honrados por isso. Próximo dali, Wade expressava tédio com o discurso do homem, notando que ele falava demais. Então lhe vem à memória um momento de seu passado distante, lembranças de seus antigos companheiros, e com um olhar sério em seu rosto, ele jura que encontrará aquele que fez aquilo, e não importa o tempo que ele levará para isso. A única coisa que importa nessa missão para ele é achar o artefato de detecção, e nada mais. Após as lembranças, os aventureiros entram no labirinto, à procura da recompensa que podem conseguir com a exploração, sem saber que o que os aguardava era algo que jamais esperariam. Marchando para dentro do labirinto, logo eles se deparam com um grupo de goblins. Os goblins atacam, mas sem demora, são derrotados sem muita dificuldade. Após matarem diversas bestas, o nobre no comando se queixa que estavam demorando demais e declara que eles devem continuar avançando. Com isso, os aventureiros começam gradativamente a seguirem as pessoas que estavam liderando na frente. E um deles fala sobre o quanto o senhor era assustador, mostrando sua verdadeira personalidade no momento em que entraram no labirinto. No entanto, Wade os repreende, dizendo que o senhor ainda era o empregador deles, por isso precisavam continuar garantindo a segurança dele. Nesse momento, o aventureiro comenta que Wade era muito diligente, perguntando qual era seu nome. Removendo sua máscara, Wade se apresenta como um aventureiro expert em labirintos. Quando perguntado sobre o que o fez entrar na exploração, Wade compartilha que ele está procurando alguém. Com isso, o outro aventureiro lhe deseja boa sorte, esperando que ele consiga encontrar o que procura. Em seguida, curioso, pergunta por que Wade estava carregando uma pá e se por acaso tinha perdido sua arma. No entanto, ele explica que aquela era sua arma, e que para ele aquilo servia perfeitamente. Ouvindo isso, o outro aventureiro zomba dele, falando que na verdade ele só estava sendo mão de vaca. Irritado, Wade o confronta, perguntando se ele teria que lhe mostrar sua técnica secreta. Enquanto brigavam, de repente Wade nota um cristal brilhante próximo, e nesse momento grita para que os aventureiros esperem, alertando que aquele cristal era explosivo. Mesmo com Wade pedindo que eles esperem, pois a caverna estava cheia deles, e um único daqueles cristais já matava facilmente um humano. O nobre se recusa a sair sem os artefatos, acusando Wade de querer ficar com todos eles para si. Em seguida, o nobre mostra a todos um pergaminho de retorno, que pode ajudá-los a fugir facilmente caso entrem em problemas. Depois, ele incentiva o grupo a continuarem a exploração, enquanto Wade o seguia hesitante atrás. Após algum tempo, eles chegam a uma clareira iluminada pela luz do sol, onde no centro havia um baú, e o senhor corre imediatamente até ele, achando que poderia conter um tesouro. Wade o alerta que era perigoso, mas o nobre continua correndo em direção ao baú e inevitavelmente cai em uma armadilha, ativando um círculo mágico. Aquela era uma armadilha com magia de teleporte, e Wade estava completamente impotente quanto a ela. Ao serem teleportados para o que parecia ser uma arena, dão de cara com um dragão. Imediatamente, a maioria dos aventureiros começa a enlouquecer de medo e correr desesperadamente, tentando encontrar um lugar seguro, enquanto o dragão caminhava na direção do nobre, que recuava em pânico. Em desespero, o nobre logo usa o pergaminho de teleporte, deixando todos os outros para trás, reclamando que aquele maldito havia escapado sozinho. Nesse momento, o dragão se prepara, lançando uma rajada de fogo contra eles, que cria uma enorme explosão, destruindo tudo ao redor em um único instante.
A área inteira do labirinto era engolida pelo fogo, deixando os aventureiros ou feridos ou mortos, com seus corpos espalhados pelo chão. Movido pela lembrança de vingança do passado, Wade se ergue decidido a não morrer ali. Rapidamente, ele bebe uma poção, jurando não morrer. Indo em direção ao dragão, ele arrasta sua enxada com as últimas forças que lhe restavam. Confiante, ele fica frente a frente ao dragão, repetindo para si mesmo que irá sobreviver. Em sua mente, ele fica dizendo para si mesmo não vacilar, mas o dragão intercepta seu ataque com um forte vento das suas asas. E enquanto o monstro se preparava para lançar sua bola de fogo outra vez, Wade vê uma abertura e logo tenta atacá-la. No entanto, o dragão o atinge com a cauda, lançando Wade para o outro lado do labirinto. Gritando de dor com o impacto, Wade nota as pedras explosivas presas na parede acima dele, e as observando, ele pensa que aquilo poderia funcionar. Sem demora, ele pega um punhado das pedras e uma capa de um dos aventureiros caído. Com isso, ele faz um saco com todas as pedras explosivas dentro dele. Se colocando novamente frente a frente ao dragão, ele chama sua atenção, o chamando de lagartixa imunda, enquanto a criatura o olhava com um olhar ameaçador, como se conseguisse entender o que ele disse. Nesse momento, o dragão se prepara para lançar outro ataque de fogo. No entanto, antes que o dragão pudesse finalizar o seu ataque, Wade joga o saco com as pedras explosivas direto na boca dele, o que causa uma explosão em cadeia gigante. Completamente exausto, Wade começa a rir desesperadamente, ao perceber que o dragão parecia estar totalmente ileso, mesmo após toda aquela explosão. Em um instante, o dragão o ataca, dilacerando seu corpo. Mesmo estando à beira da morte, Wade se arrastava com um olhar determinado, ainda se recusando a morrer. Encarando o dragão com firmeza, ele se perguntava cadê sua arma. Após encontrar sua arma, ele continuava encarando o dragão, sem demonstrar nenhum medo ou hesitação. Aproximando uma de suas mãos do aventureiro, Wade parece ter conquistado o respeito do dragão, que diz que gostou da coragem e determinação dele. Em seguida, o dragão executa um feitiço, envolvendo Wade em uma luz brilhante. O dragão declara que agora Wade herdará o poder das masmorras, a partir de agora sendo sua dupla. Já prestes a desmaiar com a perda de sangue, ele fica confuso, se perguntando o que estava acontecendo. Então, se transformando em uma forma híbrida, a criatura declara que agora ele pertencia a ela, e que ele nunca conseguirá escapar. Mais tarde, Wade acorda em um quarto desconhecido, chocado ao ver que todas as suas feridas foram curadas. Ele fica perplexo sobre o que aconteceu com o dragão, e fica estarrecido ao ver uma mulher dragoa em sua frente. Beleza, eu tô pegando muito a obra de dragão ultimamente, e não é nem de propósito. Simplesmente tá vindo até mim. Não é minha culpa, guys. Os dragão me perseguem. Parece que estamos diante de mais uma obra clássica de como macetar o seu dragão. A observando, chocado, a dragoa o zoa, dizendo que ele deve ter se encantado por ela. E rindo, declara que permitia que ele a admirasse o quanto quisesse. Em seguida, ela declara que a tenacidade dele a agradou muito. Mesmo quando ele estava claramente condenado e despedaçado, seus olhos ainda brilhavam com determinação e vontade de sobreviver. Sendo assim, deixá-lo morrer ali seria uma pena. Ela então lhe explica que o que curou suas feridas foi o poder da Dungeon. Com um sorriso orgulhoso, ela lhe diz para se alegrar, pois decidiu mantê-lo vivo por conta própria, concedendo a ele sua autoridade como mestre de Dungeon e compartilhando todos os seus tesouros. Pegando na espada lá ele, ela lhe mostra que aquela espada tinha o poder de se estender o quanto quisesse. Que isso, minha camarada? A gente se conheceu hoje e tu já tá querendo me mostrar a tua espada que se estende? Que barbaridade é essa? Ela também mostrou um escudo que refletia magia e um bracelete capaz de multiplicar a força física. Então, animada, ela lhe mostrou um artefato que mostrava o desejo do usuário, afirmando que ele será útil na caça de alguma presa, o que parece despertar a atenção do MC. Olhando de perto para o tesouro, Wade fica chocado ao ver que é o artefato de detecção que ele estava procurando. Entusiasmado, ele imediatamente se veste, pegando o artefato e dizendo ao dragão que vai voltar à superfície para procurar alguém usando aquele artefato.
No entanto, ela lhe informa que isso era impossível. Ele não poderia deixar o labirinto, pois a única razão dele estar vivo é que sua alma foi selada e vinculada ao núcleo da dungeon, tornando ele agora no que ele chamaria de mestre da masmorra. Quando Wade voltasse para a superfície, ele logo perderá a vida. A única forma dele conseguir partir seria com um sucessor. Frustrado, ele grita para a Dragoa, a mandando se ferrar e perguntando se ela realmente espera que ele acredite nisso. Mesmo assim, também irritada, ela diz que ele não tinha escolha de qualquer forma, e que agora terá que viver com ela. Então Wade declara que não podia ficar, porque tinha uma coisa importante que precisava fazer. Se dirigindo para a saída, após um tempo de caminhada, ele se anima por finalmente ver uma luz. No entanto, quando ele põe o pé para fora, cai no chão e todas suas feridas que haviam sido curadas antes voltaram. A dragonessa que estava o acompanhando de trás lhe diz que tinha avisado e que ele deveria ser eternamente grato a ela, pois ela outra vez veio pessoalmente salvá-lo. O encarando, ela ri, dizendo que talvez essa seja a fraqueza de estar apaixonada. Com isso, ela o arrasta de volta para dentro, aonde ele viverá ao lado dela como mestre daquela dungeon. No entanto, a única coisa que ele pensava enquanto era arrastado é que com certeza iria sair daquele maldito lugar. Quando Wade estava à beira da morte, ele escapou por pouco ao se tornar mestre daquela masmorra. Enfim, ele obteve o artefato de detecção que procurava para vingar seus companheiros, mas agora estava preso no labirinto, impedindo-o de ter sua vingança. Agora, ele tenta uma forma diferente de sair do labirinto. Já que não podia usar a saída normal, ele tentaria de outro jeito. Com isso em mente, ele cava um buraco para tentar se libertar, mas quando tenta sair, seu braço imediatamente começa a pegar fogo, o fazendo gritar de dor. Nia lhe diz que ele está perdendo sua energia e reforça que ele precisa ficar dentro do labirinto ou sua carne queimará, pois essa é sua restrição como mestre daquela dungeon. Assim que ele volta ao labirinto, ele se regenera, tendo todas suas feridas novamente curadas. Pensativo, tudo o que ele quer é se vingar, e que havia uma pessoa que ele precisava urgentemente encontrar. Por mais que ele tivesse finalmente encontrado o objeto de detecção, agora ele estava preso. Curiosa, ela pergunta o porquê ele estava querendo tanto sair da dungeon, já que poderia ter uma excelente vida ali dentro. Sem hesitar, Wade responde com os olhos ardendo em chamas, que busca vingança, e definitivamente ele irá sair dali, não importa o que aconteça. Mas por enquanto, resolve o conhecer melhor para planejar sua saída. Finalmente aceitando seu destino, Wade se apresenta formalmente a Nia, dizendo que ele era apenas um mero aventureiro. De repente, eles são surpreendidos por um grupo de goblins que os cerca, e logo lançam um ataque contra eles. As criaturas espalham uma areia ao redor, e Wade percebe tarde demais que na verdade se tratava de pó de pedras explosivas. No chão, ele reclama que foi descuidado. E irritado, ele se levanta agarrando sua pá, emitindo uma aura ameaçadora. Partindo para cima, ele começa a dilacerar os goblins. Em um único instante, aniquila brutalmente todos eles, mas um goblin consegue escapar. Nia alerta Wade para a criatura fugindo, pegando seu corpo com sua cauda e declarando que eles precisam pegá-lo antes que chegue ao ninho. No entanto, Wade se solta, dizendo que não havia necessidades deles perseguirem um peixe tão pequeno. Balançando a cabeça, Nia fala que ele era completamente desatento e explica que o verdadeiro alvo deles era o Hobgoblin, que além de forte, era bem inteligente. Sorrindo, ela cochicha para ele que com sorte ele poderá encontrar um sucessor, o que imediatamente ele começa a correr gritando que isso mudava tudo, enquanto ela atrás dele dizia que era esse o espírito. Enquanto corre, Nia questiona Wade sobre qual era dessa técnica que ele estava usando, e ele explica que era uma técnica simples de aprimoramento físico. Então ela diz que ele deveria ter usado isso quando lutou contra ela, mas irritado ele grita que estava usando, a ponto de seu corpo quase se quebrar. Rindo, Nia pede desculpas, falando que no final das contas talvez seja por isso que ele foi o único que aguentou. Enquanto irritado, ele pensava que ela era uma aberração da natureza. No entanto, ela adiciona que o que mais gostou nele foi sua teimosia idiota sem sentido. Ele era louco o suficiente para ignorar totalmente a dor, tendo a tenacidade que excedia até mesmo o medo instintivo. Nesse momento, eles acham a entrada da toca dos goblins, e sem hesitar se jogam para dentro dela, que além de ser muito maior do que esperado, estava simplesmente repleta de goblins.
Confiante, Nia diz que de fato aquele era um grande achado. Então ela libera seu poder, declarando que os goblins deveriam saber o seu lugar e que pagarão caro por ferirem seu parceiro. Com uma aura ameaçadora, ela incendeia a caverna com suas chamas. Observando a destruição, Wade murmura que os dragões realmente são criaturas incríveis, e em seguida se junta à luta balançando sua pá com precisão brutal. Nesse momento, eles ouvem um grito que dizia que já era o suficiente. Do fundo da caverna surge o Hobgoblin, que irritado comentava que então eram eles que mataram seus subordinados. Mesmo vendo a destruição, confiante ele declara que irá matar ambos os dois. No entanto, o MC tranquilo grita de volta que ele podia vir à vontade, pois a invencível Dragoa seria sua oponente, e depois que acabasse com ele, Wade o transformaria em seu sucessor da dungeon. No entanto, com uma cara desanimada, Nia afirma que agora era a vez dele de lutar. Quando surpreso, ele questiona o porquê. Ela simplesmente responde com os olhos brilhando que desejava testemunhar de novo a coragem dele. Enfim, ela declara que ficaria com os pequenos, desejando-lhe que ele tenha um desempenho digno de seu par. Sem ter outra saída, Wade se dirige em direção ao chefe dos goblins, que após uma troca de olhares se apresentam. Logo em seguida, eles começam um intenso duelo. No entanto, Wade parecia estar em desvantagem, pensando que aquele monstro era estupidamente forte, até mesmo conseguindo quebrar sua pá. Além da força muscular base daquele Hobgoblin, seu aprimoramento físico também estava no limite. Aquele definitivamente não era um oponente mole. Se defendendo do golpe mais uma vez, ele refletia como resolveria isso. De repente, suas feridas se curando chamam sua atenção, ou fazendo-se lembrar do que a abundante Dragoa lhe falou, que se ele fosse acima do solo pereceria. No entanto, se voltasse para a dungeon, imediatamente se curaria. Com isso em mente, ele decide que seria isso, ativando seu aprimoramento físico além dos limites. Ele pensa que seu corpo irá se quebrar, mas com o poder da dungeon, conseguirá manter um nível estável de regeneração. Partindo com tudo pra cima, ele grita que esse era o seu boost máximo, e atinge a cabeça do Goblin. Se afastando, o Goblin cambaleia tentando se recuperar. No entanto, sem perder tempo, Wade aparece por trás dele, dizendo que acabou. Então o abraça com força por trás lá ele, o levantando com tudo e o arremessando no chão. Após alguns momentos se passarem, eles finalmente haviam conquistado completamente aquela tribo Goblin, sendo os dois agora os reis deles. Os cabeçudinhos se ajoelham o servindo. Satisfeita, Nia cai na gargalhada, dizendo que eles eram bem obedientes, e que mantê-los vivos realmente valeu a pena. Animada, ela se vira para Wade, dizendo que eles devem continuar e conquistar completamente o labirinto. Irritado, ele responde que parece que no final das contas era isso que ela estava querendo. Então Wade pergunta ao Wag, que ainda estava vivo, se ele realmente estava bem com isso, pois ele tinha afirmado antes que jamais os perdoaria. No entanto, ele responde que lutar com sua vida em um jogo, aceitando seu destino, era o código dos Goblins, explicando que os Goblins somente sobreviveram por serem liderados pelo mais forte. Com isso, ele diz que sendo assim, Wade não precisava se preocupar. Então, nesse momento, Wade implora para que ele se tornasse o mestre do labirinto em seu lugar. No entanto, o Ega recusa imediatamente. O reverenciando, ele diz que jamais poderia fazer isso, pois agora eles eram inconscientemente subordinados de Wade, adicionando que aquela dungeon pertencia ao mestre Wade. O sacudindo aflito, Wade fala que estava implorando, porque tinha algo muito importante que precisava fazer, mas ao fundo, Nia irritada, gritava que o Goblin não deveria concordar com isso de jeito nenhum. Sendo assim, o Goblin simplesmente sai correndo, dizendo que estava se retirando. Decepcionado, Wade fala que parece que não tinha jeito. Ele terá que ir atrás de outro sucessor. Do nada, a moça dragona para na frente dele com uma cara meio suspeita. Ela começa a corar, dizendo que a maneira como ele lutou foi extremamente estimulante. Sai daqui, mulher, não fica vindo pra cima do nada. Com um papo deveras perigoso, a Nia sorri, dizendo que ele deve estar exausto. Sendo assim, irá compartilhar seu poder mágico para acalmá-lo. Desesperado, Wade tenta se defender da bandida, pois já tinha visto esse filme antes e acabava com ele acordando 2 anos depois com 2 crianças. No entanto, digamos que o dragão teve o que queria. Enquanto isso, em uma cidadezinha fora da masmorra, ouvimos alguém comentando que já fazia 5 dias que o Wade tinha saído para a dungeon. Aí a gente vê uma furry orelhuda dizendo que parece que terá que buscá-lo.
De volta ao ninho dos Goblins, todos estavam animados se preparando para um banquete, onde até mesmo o Wade estaria ajudando a prepará-lo. Após coordenar os Goblins e preparar tudo, finalmente o banquete estava servido. Na mesa, Nia satisfeita gritava que aquilo era delicioso. Com um tom apaixonado, ela declara que o Wade era um excelente cozinheiro. Ao provar uma das carnes, ele fica surpreso com o quão bom era aquilo, querendo saber que tipo de carne era essa. Assim que Nia diz que era de centopeia de pedra, Wade imediatamente se gospe todo. Vendo isso, ela fica chocada, dizendo que aquilo era um desperdício. E Wade responde que comida estranha não era muito a praia dele. Então, animada, ela comenta que parece que ele também era infantil, e que isso era adorável. Em seguida, ela sugere que eles explorem o labirinto quando terminarem de comer, para procurar um sucessor. O que ele concorda, afinal, precisava sair daquela dungeon o mais rápido possível. Ele pergunta se por acaso Nia conheceria algum monstro que poderia ser candidato. Do nada, ela começa a balançar a cabeça resmungando. Um pouco triste, ela comenta que gostaria de realizar o desejo dele. No entanto, também não queria ficar longe dele. Com isso, Wade rapidamente responde que, sendo assim, bastava ela ir junto com ele para a superfície. Imediatamente, ela fica chocada. Envergonhada, ela fica pensando que isso parecia aquele costume humano, que uma pessoa fazia uma proposta com intenção de se casar. Refletindo sobre isso, ela fica com os olhos brilhando ainda mais animada. Rapidamente, ela se vira de volta para Wade, dizendo que já tinha um candidato em mente. Então explica que se lembrava de haver um arqueiro esqueleto, que talvez seja um fantasma de um ex-aventureiro. De qualquer forma, pelo que ela sabe, ele era bastante habilidoso e inteligente. Em seguida, eles se dirigem ao suposto local, aonde poderia estar o tal esqueleto. Chegando lá, Nia fica murmurando umas coisas aleatórias, dizendo que no final, ele estava querendo se casar com ela. Antes que ele possa reclamar ou dizer qualquer coisa, ela o interrompe ou prensando na parede, declarando que não havia necessidade deles ficarem enrolando. O que eles deveriam fazer era trocarem logo seus votos eternos. Enquanto Wade a afastava desesperadamente, do nada ele ouve um grito. Próximo dali, uma pequenina furry estava correndo de um monstro. Vendo isso, logo Wade a reconhece, a chamando de Sam. Então ele rapidamente entra em ação para parar o slime, pensando que a segurança da Sam era a prioridade. Em seguida, ele arremessa uma pedra com tudo no slime. Ainda agitada, a garota reconhece o Wade. Sem parar, logo ele lança outras pedras contra o slime. No entanto, ataques físicos não eram eficientes contra eles. Sendo assim, ele decide canalizar seu poder mágico na pedra, outra vez arremessando contra ele. Observando a situação, Nia diz que não vai ficar de fora. E com uma magia de fogo, ela começa a queimar tudo. Agora, com o núcleo do slime exposto, Wade diz que eles deveriam avançar para destruir o núcleo. Seguindo as ordens dele, a garota o acompanha, fatiando alguns pedaços que tinham sobrado do slime. Após isso, Wade pensa que agora era a sua vez. Então ele ativa o máximo de seu aprimoramento físico, destruindo o núcleo do slime facilmente. Completamente animada, a furry corre atrás ele, querendo saber que técnica foi aquela, e com os olhos brilhando, ela pede que ele lhe ensine essa maravilha. No entanto, Wade manda que ela se acalme, pois primeiro eles precisavam sair dali. Enquanto isso, nossa dragona só ficava observando aquela peluda mostradinha. De repente, nesse momento, outro slime surge por trás, os pegando completamente de surpresa. De repente, uma flecha é disparada do fundo da caverna, acertando em cheio o núcleo do slime. Caindo no chão, Wade se perguntava o que tinha acontecido. Logo em seguida, ele nota a presença se aproximando ao fundo. Ao chegar mais perto, Wade pergunta se era aquele o esqueleto que eles estavam procurando, o que Nia confirma, dizendo que parecia ser esse mesmo. Observando, parecia que o esqueleto estava pedindo alguma coisa. A peluda comenta que talvez possa ser alguma recompensa por tê-los os ajudado. Pegando algumas moedas de ouro em sua bolsa, Wade as entrega, perguntando se aquilo serviria. Ao pegá-las, o esqueleto simplesmente se vira para se retirar. No entanto, o prota pede que ele espere. Em seguida, pergunta se ele não estaria interessado em ser mestre daquela dungeon. Mas o esqueleto não parece muito interessado e simplesmente continua andando. Nesse momento, a furry começa a chorar, dizendo que estava muito preocupada com ele. E ela veio procurá-lo, porém acabou se perdendo. Animada, ela diz que eles devem sair de uma vez daquele buraco. Porém, o prota logo avisa que isso não seria possível, o que a deixa confusa. Após alguns minutos de explicação, a garota começa a gritar de surpresa. Aquela gasosa sexy, na verdade, era uma dragona. E o Wade agora era um
mestre de dungeon. Com o cérebro fritando, ela diz que isso era demais para ela. Por mais que aquilo soasse um absurdo, era verdade. Não demora muito para Sam voltar a ficar confiante, dizendo que também ajudará a encontrar um sucessor. Afinal, quando ela ainda era uma novata, foi ele quem a ajudou, mesmo que ela sempre fosse um peso. Alguns anos atrás, após ser expulsa da party que participava, sendo chamada por todos de inútil, ela continuou treinando mesmo não conseguindo ver futuro. Um dia, enquanto treinava, Wade apareceu dizendo que ela não chegaria a lugar nenhum daquele jeito. Se apresentando, ele explica que tudo o que queria fazer ali era oferecer conselhos a uma novata que estava claramente correndo para a morte. Estendendo a mão para a garota, ele declara que ela não estava aproveitando seus talentos e se oferece para ajudá-la. Depois disso, Wade a treinou desde o básico. Após um treino em um bar, ela questionava o porquê ele estava sendo tão legal com ela, e ele responde que isso era apenas um capricho dele. Sendo assim, agora era a vez dela de retribuir, e se aproximando, ela afirma que voltariam à superfície juntos. No entanto, logo a dragoa se mete no meio deles, os afastando. Muito perto, pirralha. Wade pertence a mim. Eu não entregarei ele a ninguém. Nos casaremos e teremos uma ninhada de filhotes. Se transformando em sua forma dragão, Nia começa a explodir tudo ao redor. Correndo desesperados, Sam em pânico manda que Wade faça alguma coisa. No entanto, ele responde que ela só podia estar brincando. Não tinha jeito dele lidar com aquilo. Enquanto isso, Nia irritado os perseguia, queimando tudo por onde passava. Em outro lugar, longe dali, na capital real, alguém comentava sobre ter ouvido falar que o alvo se encontrava nas profundezas daquele labirinto. O chamando de matador de dragões, a mulher pergunta se ele ainda achava que seria possível lidar com isso. E sem hesitar, o homem confirma, dizendo que definitivamente matará o dragão. Voltando à caverna, Wade agora estava exausto, jogado no chão, e Sam gritava que seu estômago estava roncando de loucura. Chorando, ela resmunga que Nia era um monstro por comer todo o seu estoque de comida. E com um sorriso tranquilo, ela responde que a fome era simplesmente invencível. E Sam continuava gritando que não a perdoará, mesmo que ela fique mostrando um sorriso gentil. Em seguida, apontando para alguns goblins no chão, tremendo de fome, Sam afirma que ela era uma tirana egoísta. Indignada, ela diz que agora tudo o que restava para comer eram lagartas. De qualquer forma, o prota declara que a escassez de comida era um problema sério. Desse jeito, morreriam de fome antes mesmo de encontrarem um sucessor. Refletindo, o prota considera a possibilidade de Sam ficar buscando mantimentos, mas isso claramente era inviável. Wade se pergunta como aquele grupo tão grande de goblins conseguia se alimentar. De repente, ele tem uma ideia. Indo até a parede, ele começa a escrever em uma folha. Em seguida, ele manda que Sam entregue aquela carta na loja de suplementos mágicos da cidade. Ouvindo isso, imediatamente Sam entende a ideia, dizendo que aquela pessoa seria ótimo para esse problema. Por fim, ele pede para ela aproveitar e já trazer um estoque de comida. Após algum tempo se passar, Wade finalmente volta, e atrás dela estava o que parecia ser um mago, que cumprimentava Wade, dizendo que já fazia algum tempo. Rindo, a garota diz que ele parece ter crescido nesse tempo, mas ele responde que parece que foi ela quem colheu, o que a deixa irritada, dizendo que o amaldiçoará por isso. Essa maga tinha sido a professora de Wade na academia, e agora era dona de uma loja de artigos mágicos. Por fim, ela se apresenta como Doroteia. Sem entender muito bem, Nia pergunta a Wade se aquela criança realmente era uma especialista. Nesse exato momento, Doroteia começa a conjurar um feitiço, declarando que chamá-la de criança era algo totalmente proibido. Nia, irritada, diz que se isso era tão proibido, ela deveria ter dito logo no começo. Em seguida, Doroteia comenta que Sam já a tinha deixado ciente da situação. Do nada, os olhos dela começam a brilhar, dizendo que seus desejos por pesquisas estavam transbordando. O que, meio sem jeito, Wade comenta que ela parecia bem despreocupada. E ela responde que isso era óbvio, já que esse problema não era dela. De qualquer forma, ela avisa que o problema de escassez de alimentos era fácil de resolver. Bastava eles se tornarem autossustentáveis. Para isso, ela havia trazido algumas sementes que foram magicamente projetadas para crescer usando magia. No entanto, parece que essa masmorra possuía muita pouca magia. O nível base de uma masmorra é baseado principalmente no poder mágico de seu dono. Caso não haja magia suficiente, eles não conseguirão cultivar os vegetais. Sem entender o porquê aquela dungeon parecia tão pobre em magia, mesmo tendo um dragão como chefe, Doroteia pergunta a Nia como ela fazia para se reabastecer.
Então Nia simplesmente responde que estava misturando sua energia mágica com seu Wade. Isso deixa tanto a Furry quanto o Wade chocados. Então a maga diz que entendia muito bem. Fazer um amor gostoso era excelente para circular e aumentar a magia um do outro. Completamente corada, Sam começa a gaguejar, comentando que o senpai estava fazendo isso com um dragão. Então do nada a maga se vira para ela, perguntando se Sam não participaria, o que faz a Furry até dar um salto, gritando corada que absolutamente não. Pegando um ar, ela tenta se recompor, perguntando se não havia outra maneira para aumentar o poder mágico, que não envolvesse a rebolada do palhaço. Então a menina simplesmente responde que nesse caso, eles só tinham que matar alguns aventureiros. Quando qualquer criatura ou aventureiro morre numa dungeon, seu poder mágico é convertido e absorvido por ela. Sendo assim, eles podem colocar algumas armadilhas mortais por todo o lado, e depois atrair alguns aventureiros lá pra dentro. Me parece sensato ficar com a opção número 1, afinal somos defensores da paz e da vida humana. O MC diz que não há chance deles fazerem isso. Então a maga comenta que já esperava que ele dissesse isso. Sendo assim, eles não têm escolha a não serem fazer umas coisas safadas. Rindo, ela diz que era claro que tinha preparado outras alternativas. Nesse momento, ela tira um punhado de flores de sua bolsa, explicando que plantar aquelas plantas mágicas iria ajudar a aumentar o efeito. Tudo o que eles podiam fazer além disso era manipular o fluxo de energia da Terra. Com isso, ela prepara um círculo mágico dizendo que estava pronto. O problema de magia deles estava resolvido. Por fim, ela começa a semear algumas sementes, e do nada, logo todo o chão da caverna se enche de vegetais. Em seguida, ela declara que eles devem colher tudo de uma vez. No entanto, de repente um monstro abóbora surge da plantação. Parece que a maga acabou exagerando na concentração de energia. Aquele monstro, de alguma forma, estava absorvendo a magia da terra com o círculo mágico que ela tinha feito. Encantada, ela diz que esse era um fenômeno extremamente único. O prota manda que Nia dê um pequeno bafo de dragão e acabe logo com aquele monstro. No entanto, incomodada, ela diz que isso era impossível. Ajustar seu poder de fogo não era uma habilidade que ela tinha. Caso ela tentasse, acabaria queimando toda a plantação. Nesse momento, a peluda diz que tinha um artefato que poderia ajudar. Aquele era um dos muitos tesouros da dungeon. Bolando um plano, a maga logo manda que Sam chame a atenção da abóbora e use o escudo para refletir o ataque dela, o que meio relutante ela acaba concordando. Em seguida, ela chama a atenção da abóbora, que logo corre na direção dela, soltando um feixe de luz. No entanto, ela consegue refletir o ataque e redirecioná-lo, destruindo as raízes que conectavam o monstro ao círculo mágico da Terra. Agora que o fornecimento de energia mágica infinita foi cortado, era a vez de Wade. Entrando em ação, ele desfere um ataque, cortando a cabeça do monstro em um único movimento. Por fim, Nia surge por trás dele para finalizar o trabalho. Agora com as coisas resolvidas, eles podiam lutear à vontade. Sem perder tempo, a maga também já faz uma bebida, dizendo que a combinação daquelas energias produzia um gosto excelente. Sentando-se ao lado dela, Wade a questiona se ela já tinha considerado a proposta dela se tornar mestre do labirinto. Ela responde que era uma oferta muito tentadora, porém para ela isso seria impossível, porque agora ela tinha uma loja e havia clientes que confiavam e estavam esperando por ela, mas ela pode vir visitar ele de vez em quando para fazer umas tequila. Além disso, ela não vê problema em ajudá-lo com alguns trabalhos. No entanto, claro, sua taxa será de um artefato. Ainda meio desconfiado, ele a questiona se por acaso Doroteia não estava tentando enganar. Simplesmente do nada, Doroteia o chama, dizendo que queria testar alguns truques de quarto com ele. E se aproximando, ela pergunta se ele também não gostaria disso. Se afastando, Wade diz que ela estava completamente alucinada. Vendo a cena, Nia começa a rosnar, então pega a bebida duvidosa de Doroteia, bebe praticamente tudo e para na frente de Wade com aquela cara duvidosa que a gente já conhece. Depois disso, tudo que vemos é a maga tapando os olhos de Sam, dizendo para ela não espiar que aqueles golpes ainda não estavam à altura dela. Enquanto ao fundo, Nia gritava que Wade era seu. Golpe supremo matador de dragão. Golpe supremo tapa na bunda do dragão. Paralelo a isso, próximo da dungeon, alguém reclamava que isso era tediante. Em cima de um dragão, ai meu Deus, em cima de um dragão com sua espada enfiada nele, o matador de dragões declara que mal pode esperar para encontrar o dragão mestre daquela dungeon.